Notas proêmias do vídeo Recursos de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. O vídeo inicia com um card de fundo branco, parte superior do card, 5 símbolos de acessibilidade, deficiência física, deficiência visual, símbolo internacional da acessibilidade, símbolo de Libras, símbolo da pessoa com deficiência intelectual. Na parte central, recursos de tecnologia assistiva e acessibilidade. Na parte inferior, 3 logos: o logo da UFRB, o logo do CETENS e o logo do NETA. O vídeo é narrado pelo professor da UFRB, Nilmar de Souza. Ele se refere a estar no espaço físico do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade da UFRB. No início do vídeo, o professor faz a sua autodescrição e indica o seu sinal em Libras, que se trata do dedo anular e do dedo médio, passando na frente do seu rosto em direção à cabeça. Ao longo do vídeo, o professor circula por esse espaço físico, que é formado por mesas, cadeiras, armários, alguns armários com livros, outros armários com equipamentos eletrônicos. As mesas estão cobertas por recursos de tecnologia assistiva dispostos ao longo delas. Existem também mesas com computadores, impressoras. O professor, ao longo do vídeo, vai manipulando os recursos, demonstrando o uso, nomeando. Em alguns é possível gerar produtos, ele já demonstra os produtos gerados com a manipulação desses equipamentos. Ao final do vídeo, ele demonstra o uso de uma impressora 3D, onde é possível visualizar, por um close feito pela câmera, a impressora funcionando, indicando que está sendo construído algum recurso no seu interior. O vídeo também, ao longo de todo o seu percurso, é acompanhado pela janela de Libras, na qual existe um homem negro com cabelos e barbas negras e blusa negra, fazendo a tradução simultânea da Libras ao longo da fala do professor Nilmar. Também no vídeo é possível identificar uma legenda na parte inferior, na qual é transcrita toda a fala do professor Nilmar. Fim da descrição. Olá, sou Nilmar de Souza, professor da UFRB. Estou aqui para falar com vocês e apresentar alguns dos recursos de tecnologia assistivas que temos no Núcleo de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade aqui da UFRB. Eu sou um homem pardo, cabelo preto, curto, eu tenho 32 anos, estou usando um óculos de grau de armação preta. Meu símbolo em Libras é esse e hoje eu irei apresentar para vocês alguns desses recursos. Vamos começar pela lupa do tipo bolinha. Esse recurso é extremamente simples de ser utilizado. Ele disponibiliza, ele vem com um programa que já vem com diversas funções prontas, e esse dispositivo ele maximiza o zoom de 10 a 50 vezes. O zoom ele é feito pelo software, é um zoom digital. Nesses dois botões a gente altera, aumenta e reduz o zoom. A gente tem 56 possibilidades de fundo contraste e dá enorme flexibilidade ao usuário. A utilização é feita como utilizamos um mouse, a movimentação, e podemos aqui alterar diversos tons de fundo. Ainda falando de lupas, nós temos algumas lupas óticas. Essas lupas elas são muito boas por serem fáceis de utilizar e serem manuais e móveis. A gente pode levar para qualquer canto.
Essas lupas elas têm um zoom óptico fixo de 4 vezes, nesse caso. O diâmetro da lente é de 65 milímetros. São extremamente leves e fáceis de utilizar. Essa lupa tem uma limitação no escuro, né? A gente não pode utilizá-la, e nesse caso, para resolver esse problema, a gente tem essa segunda lupa que vem com iluminação em LED. Temos 2 LEDs. Esses LEDs são alimentados por 3 pilhas AAA. Aqui mais uma vez a gente tem a limitação do zoom. Nesse caso nós temos um zoom de 15 vezes e o diâmetro da lente é de 37 milímetros. Mais uma vez, basta aproximar que temos a observação da leitura. Ainda falando de lente, né, a gente tem aqui ainda falando de lupa, a gente tem essa lupa aqui retangular com diâmetros de 25 a 190 milímetros. A utilização é bem simples, basta passá-la sobre o texto e o usuário consegue realizar a leitura. Uma lupa que traz um maior volume de possibilidades é essa lupa eletrônica. A gente tem aqui zooms que variam de 2.6 até 57 vezes. Com esse equipamento a gente consegue alterar o contraste e o brilho. Esse dispositivo tem luz em LED que facilita a leitura. Muito fácil de utilizar, basta um botão. Aqui nós temos um scanner de voz. Esse dispositivo ele faz o reconhecimento do texto e digitaliza. A leitura é feita via computador, via software, e nós temos aqui 5 botões de atalho. Um botão para abrir o arquivo, fazer essa leitura, para fazer essa abertura do arquivo, salvamento do arquivo no computador, a leitura do arquivo, que ele faz a digitalização e leitura, aqui a xerox do texto, e aqui a gente faz a leitura e a pausa, ele lê e para nesse botão. Aqui nós temos a possibilidade de colocar páginas de até A4, tamanho A4. Esse dispositivo também pode se comunicar com um teclado da linha Braille, que é esse dispositivo aqui. Esse dispositivo é muito interessante porque ele traz essa informação digital, realiza um interfaceamento entre qualquer dispositivo digital e o usuário a partir de 80 celas em Braille. Então, além do recurso áudio para pessoas que têm surdo-cegueira, isso é uma ferramenta extremamente poderosa, porque transforma essas informações do mundo digital para a mão do usuário. Então aqui nesse caso nós temos 80 celas, né, um recurso extremamente poderoso, e a distribuição de algumas teclas de atalho. Nesse caso 8 teclas que simulam aí o teclado Parkins. Para quem já tem alguma habilidade com o teclado Parkins, já vem essa predisposição das teclas imitando o teclado Parkins. Ainda falando em teclado, agora mais recursos de entrada, nós temos aqui alguns recursos que foram adaptados. Esse é um teclado formato ABNT 2 convencional e que foi adaptado com adesivos para pessoas com baixa visão. Então ele maximiza as informações que estão aqui em cada uma dessas teclas. O contraste em preto e branco também facilita a leitura. Esse segundo teclado é bem parecido com o primeiro, a diferença é que nesse caso nós temos também a inscrição em Braille. Então a gente tem também o Braille aqui no teclado. Então as teclas são grandes, o limite das teclas é o espaçamento do próprio teclado. Aqui nós temos um outro teclado, nesse caso já com fundo amarelo, melhorando o contraste, para quem tem um problema com enxergar o preto e o branco. Aqui a gente tem o amarelo e o preto. Nesse caso as teclas também estão com essa ampliação da cor e do formato, e nós temos associado a ela essa colmeia, né, que melhora a utilização do recurso para quem tem algum tipo de deficiência motora. Então melhora a usabilidade do teclado.
Como dispositivo de entrada de computador, nós temos dois recursos bem interessantes, um mouse e um acionador. Esse acionador possibilita acesso, a partir de um clique, a qualquer item do computador. Então você pode, por exemplo, utilizar um varredor de tela e clicar para acionar qualquer dispositivo que queira no seu computador. Esse ruler mouse ele vem com 5 teclas muito interessantes, né? As 5 teclas são de clique convencional, botão esquerdo, meio clique, que funciona para quem não consegue segurar o clique em um local. Então, se por exemplo a gente quer arrastar um item de um local para o outro, né? Um drop, a gente teria que pressionar esse botão e movimentar, girar para um lado ou para o outro. Mas para quem não consegue isso, dá um meio clique. Então ele dá um meio clique e aí consegue movimentar aquele item para cima e para baixo. Duplo clique, tecla direita e o scroll, que é aquele movimento de subir e descer no seu computador, para você mover um texto para cima e para baixo, por exemplo. Aqui nós temos um vocalizador, é o Vox Table. A gente tem aqui um dispositivo com 35 teclas. Essas teclas elas podem ser ajustadas. Nós temos já algumas imagens já prontas, mas ele pode ser ajustado para a maneira que o usuário melhor achar. A gente pode gravar até mais de 3.600 minutos com um microfone que já vem no próprio dispositivo. A gente pode alterar o volume, stop, play e bateria interna recarregável. Aqui nós temos um Soroban, que é um dispositivo de origem japonesa, que facilita o processo de cálculo, né, de contas para deficientes visuais. Aqui nós temos um plano inclinado. O plano inclinado é muito útil para crianças com deficiência motor-visual. A sua interação com o material escrito ela é facilitada pela posição em que o material escrito ele é disposto. Não mais sobre a mesa, mas agora próximo ao usuário. Então isso facilita esse processo e é um recurso extremamente útil. Aqui nós temos uma tesoura mola adaptada para criança com algum tipo de deficiência, para usuários com algum tipo de deficiência motora. E aqui nós temos um reglete e um punção para fazer a escrita em braille. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa impressora braille. Nossa impressora braille é um recurso extremamente útil, precisa ser utilizado com um computador. Essa impressora ela transfere para o papel alguns textos que são utilizados na nossa instituição. Então a gente tem as apostilas, elas são convertidas para o braille e tornam esses textos acessíveis. Por fim, irei apresentar para os senhores as impressoras 3D que nós temos à disposição, que com elas nós conseguimos desenvolver novos recursos. Nesse momento, por exemplo, estamos desenvolvendo um engrossador de lápis para uma criança com paralisia cerebral. Então,